meus pés estejam em tua casa para sempre, para sempre. Seu amor me sustenta nas minhas fraquezas, nas minhas fraquezas. Senhor, tua graça me basta. E é tão suave, Espírito de Deus, como azeite. Pai, obrigado porque nós escondemos a sua palavra em nossos corações para não pecar contra ti, Senhor Jeová. Pai, obrigado porque o Senhor tem nos guardado, Senhor, dos leões, Pai eterno, dos adversários que tentem derribar nossa vida. Por isso, Pai, esteja conosco neste momento. Pai, que não seja eu a falar, papá, porque se eu falar vou desviar o teu povo, mas seja o teu Santo Espírito a falar, para que a sua palavra, papá, seja pregada com autoridade, pelo poder que há no nome de Jesus. Aleluia. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém. Amém. O seu capítulo 12. Amém. Amém. Glória a Deus. Estamos a falar acerca do mover do Espírito. Mover do Espírito. Mover do Espírito. Aleluia. Amém. É o tema que nós estamos a levar durante esse mês. E já passaram muitos pregadores aqui. E pregaram bonito. Aleluia. Amém. Vamos falar acerca do mover do Espírito novamente. 1 de Coríntios, capítulo 12. Amém. Amém. Alguém encontrou? Amém. Glória a Deus. Vamos ler a palavra do Senhor. Versículo 1 a 2. Aleluia. Amém. Em reverência à palavra do Senhor, convido a igreja a participar em nome de Jesus. Livro de 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 1 a 2. Amém. Quanto aos dons espirituais, Quanto a respeito de dons espirituais, irmãos, não vos quero na Não. ignorância. não vos quero que vocês sejam ignorantes. Sabei que no tempo em que eres pagãos, No tempo que vocês eram mundanos, vos deixáveis arrastar se deixavam ser arrastados conforme vos levassem conforme vos levassem os ídolos mudos. os ídolos mudos. Amém. Aleluia. Vou tomar teu assento no nome de Jesus. Em minha versão está escrito assim: irmãos, não quero que vocês saibam a verdade a respeito do dom do Espírito Santo. E vocês sabem que quando ainda eram pagãos, vocês eram desviados de várias maneiras para adoração aos ídolos, aos quais não têm vida. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Amados em Cristo Jesus, nós vamos falar de um dom muito especial. Aleluia. Amém. E nós abrimos aqui a Bíblia no livro de 1 de Coríntios, capítulo 12. Amém. Amém. E é um livro que foi escrito por apóstolo Paulo. Para quem não sabe do Paulo, apóstolo Paulo antigamente era um religioso, era um fanático religioso. Amém. Amém. Era um fanático religioso e pertencia à religião judaica que cumpria a lei de Moisés. Amém. E vocês sabem que o professor do apóstolo Paulo foi Gamaliel, que foi um homem muito intelectual, que ensinava a filosofia para o apóstolo Paulo. Apóstolo Paulo, quando viu que os discípulos de Jesus ensinavam a respeito de Jesus, apóstolo Paulo se escandalizou com a mensagem de Jesus. Por quê? Porque a mensagem de Jesus veio para manifestar a graça e a mensagem de Moisés veio para manifestar a lei. Amém. A lei foi primeiro a existir com relação à graça. Aleluia. Amém.
até muito antes da lei já existia a graça, mas não uma graça como tal que terminou com o sacrifício de Jesus. Amém. Amém, igreja? Amém. Então estamos a ver que o apóstolo Paulo, quando veja que a igreja estava a pregar a mensagem diferente de Moisés, então apóstolo Paulo e seus seguidores, os seus amados, os seus colegas perceberam que aquilo que o apóstolo Paulo estava a pregar era uma palavra, aquilo que os discípulos tiveram a pregar era uma palavra falsa. E é dali que começou a perseguição severa contra os cristãos naquele tempo. Aleluia. Amém. Muitos cristãos e cristãos naquele tempo foram totalmente perseguidos. Aleluia. Amém. Os cristãos naquele tempo foram totalmente torturados. E um deles foi Estevão, que morreu injustamente por pregar a palavra do Senhor. Amém. Então Deus apareceu um certo tempo na vida do apóstolo Paulo e disse: Paulo, por que você me persegue? Então Paulo foi chamado por Deus e Deus fez com que a cegueira que Deus lhe colocou, lhe tirou, aleluia, Amém. como forma de purificação e ter um novo olhar do evangelho. Yes. E Deus disse para Paulo, Jesus que disse para Paulo: Paulo, eu te chamei para ser o evangelista do gentio, para ser o apóstolo do gentio, aleluia. Amém. Então Paulo, que antes perseguia a igreja cristã, agora Paulo começa a anunciar a mensagem de Cristo para outras pessoas. Amém. Até Pedro e demais, quando ouviram que Paulo, que assassinava os cristãos, está a pregar a palavra, sentiram temor. Mas levou tempo para acreditar que o apóstolo Paulo se converteu. Amém. Aleluia. Amém. Então Deus inspira o apóstolo Paulo e ele escreve a carta de 1 Coríntios. E esta carta de 1 Coríntios, ela foi escrita aproximadamente no ano 50 e no ano 70 depois de Cristo ir. E se você olhar neste livro de 1 de Coríntios, vai encontrar que se encontram 16 capítulos que fala nada menos e nada mais sobre a revelação da graça. Amém. A revelação do favor imerecido, a revelação da cruz, a revelação do amor e do perdão. Tudo isso se encontra neste livro. Aleluia. Amém. E no versículo 12, Paulo fala a respeito de dons espirituais. Aleluia. Amém. Ele fala os dons espirituais. Existem dons espirituais, existem dons ministeriais. Os dons ministeriais são dom que foi dado por meio de Jesus Cristo quando ele soube. Aleluia. Amém. Quando ele desce e depois soube, ele deixou os dons aos homens. Os dons ministeriais são profeta, são pastor, apóstolo, evangelista e mestre. São 5 dons ministeriais. E os 5 dons ministeriais não é dado a qualquer um. Você nunca pode pedir para ser profeta. Você nunca pode pedir para ser pastor. Você nunca pode pedir para ser mestre. Isso é algo que você nasce com ele. Dali que Deus fala para Jeremias: Jeremias, antes que você nascesse do ventre da sua mãe, eu te chamei e te consagrei como profeta. Quer dizer que o ministério é algo que a pessoa já nasce com ele. Amém. É algo que não vem por uma petição, não. É algo que você já nasce com ele. Deus já te coloca antes mesmo de você nascer. Amém. Então são esses dons que foram dados por Jesus Cristo. E já os dons espirituais são dons que foram dados pelo Espírito Santo. Amém. E quando a gente fala de dons espirituais, estamos a falar sobre o dom de cura, o dom da profecia. Amém? Amém. O dom de operação e milagre, o dom da fé e outros dons que estão escritos neste livro também. E o apóstolo Paulo, ele estava a ver que a igreja de Coríntio era ignorante dos dons espirituais. Não estiveram a acreditar muito no mover do Espírito. Porque o mover do Espírito, ela traz também consigo os dons espirituais. Amém. Aleluia. Amém. Paulo sabia que aquela igreja, muitos deles eram salvos por acreditar na mensagem de Paulo. Porque a primeira função que o Espírito Santo traz, se move na vida de uma pessoa, é o novo nascimento. Amém. O novo nascimento, aleluia. Amém. O novo nascimento, amém, Amém. é uma pessoa que foi transformada pela palavra de Deus e deixou os seus hábitos antigos, agora faz um hábito positivo, que este hábito é a prática da palavra do Senhor. Glória a Deus.
Quando alguém é uma nova pessoa, essa pessoa se arrependeu dos seus pecados, essa pessoa se arrependeu das suas iniquidades e se tornou uma nova criatura em Cristo Jesus. Amém. Por isso que João Batista pregava no deserto da Judeia, dizia: arrependei-vos dos vossos pecados, porque é chegado o reino de Deus. Aleluia. Amém. Significa que o Espírito Santo já trabalhou o suficiente para a igreja de Corinto, que muitos deles eram salvos, pois embora que não eram todos. Aleluia. Amém. Muitos deles eram salvos, aleluia. Amém. Porque a primeira função que o Espírito Santo manifesta é convencer o homem do pecado. A primeira manifestação que o Espírito Santo manifesta não é trazer os dons espirituais, não. É permitir com que o homem nasce de novo. Amém. É permitir com que o homem solte o pecado e se torne uma nova criatura em Cristo Jesus. Glória a Deus. Se alguém não recebeu o Espírito Santo na tua vida, na sua vida, essa pessoa não é convertida e precisa entrar numa nova vida, e que essa vida é a vida da transformação. E quem produz a vida da transformação é a palavra de Deus, e a própria palavra é Jesus. Aleluia. Amém. 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 Então, é preciso que as pessoas passem por esse processo. E a igreja de Corinto, muitos deles eram abençoados com o plano da salvação na sua vida. Eram remidos, eram transformados da presença do Santo Espírito. Aleluia. Amém. Então, mas Paulo vê que existia uma deficiência, uma dificuldade. Eles eram pouco ignorantes da mensagem dos dons espirituais. Então, Paulo fala: irmãos, o que eu quero que vos falar agora é que não sejam ignorantes dos dons espirituais. Não ignorem da mensagem dos dons espirituais, porque são esses dons espirituais que servem para a edificação da igreja. Glória a Deus. Os dons espirituais servem para o crescimento da igreja. Porque o dom espiritual é que move a igreja permanecer, aleluia, Amém. no trabalho divino sem nenhuma dificuldade. Até dificuldades podem surgir, mas por causa dos dons espirituais, certamente o povo ficará despertado. Diga amém. Amém. Aleluia. Amém. 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 O que nós precisamos saber é isto: que o Espírito Santo ainda está neste mundo. O Espírito Santo ainda não saiu desta terra. E nós precisamos perceber que o Espírito Santo está diante do teu corpo. Yes. Antigamente o Espírito Santo habitava em tendas. Habitava no templo feito pelo homem. Mas agora o Espírito Santo habita no templo que foi construído por ele mesmo. Glória a Deus. Aleluia. Amém. Que foi construído por Deus. Porque o Espírito Santo é o Espírito de Deus. Assim como você tem corpo, tem alma e tem espírito, Deus também tem espírito. Aleluia. Amém. Que o espírito dele é o Espírito Santo. Glória a Deus. Aleluia. Amém. É o Espírito Santo. Amém. Amém. Então, o Espírito Santo agora ele está no teu corpo, no teu coração, para poder trabalhar na sua vida. Aleluia. Amém. E você precisa perceber que o Espírito Santo não está somente ali para estar. Está ali para manifestar o seu mover. Yes. Está ali para manifestar a sua glória. Porque este mundo é um mundo cheio de forças negativas. E nós precisamos ter uma força positiva para poder sobreviver na vida espiritual e fazer outras pessoas também sobreviverem. Amém. Aleluia. Amém. Por isso que a gente, quando prega a palavra, quem convence o homem para se arrepender do pecado não é o próprio homem, mas sim é o Espírito de Deus. Aleluia. Amém. Então é necessário que esse Espírito produz fruto digno de arrependimento e manifesta o dom, aleluia, Amém. do próprio Espírito. Glória a Deus. Amém? Amém. E hoje eu quero falar acerca de um dom do Espírito. Já sei que existe dom de profecia, dom de cura, dom de milagre, mas também nós temos o dom de língua. Aleluia. Amém. Diga comigo, dom de língua. Dom de línguas. Aleluia. Amém. Nós queremos falar isto, já que este dom é um dom mais combatido, aleluia, Amém. no mundo atual. Línguas estranhas que nós falamos. O nome é língua, mas os homens atribuíram como línguas estranhas
por ser uma língua desconhecida pelos homens. Amém. Aleluia. Amém. Desconhecida pelos homens e até mesmo também desconhecida por Satanás. Aleluia. Amém. Mas é conhecido, amém, por Deus. Glória a Deus. Abre a sua Bíblia em 1 de Coríntios capítulo 14, no seu versículo 2, no seu versículo 1 a 2, amém? Amém. Ou podemos, sim, de 1 a 2, amém? Pode ler com esta versão. Glória a Deus. Diz essa palavra, Senhor. Amém. Portanto, se esforcem-se esforçam, para ter o amor. veja, para ter o amor, Procuram também ter os dons espirituais, especialmente o de anunciar o de a anunciar mensagem de Deus. a mensagem, de anunciar ou de profetizar a mensagem de Deus. Quem fala em línguas estranhas, Agora veja, quem fala em línguas desconhecidas fala a Deus fala a Deus e não e não as pessoas, as pessoas, que os homens, pois ninguém o entende. entende. Pelo poder do Espírito Pelo Santo, poder do próprio Espírito, ele diz quando a pessoa fala em língua estranha, ele diz, verdades ele fala verdades secretas. Amém, até ali. Então, o dom de língua estranha é o dom que faz parte da nova aliança.